Nós devemos aceitar a Bíblia como nosso manual de fé e prática cristã, porque é nas Sagradas Escrituras que nós aprendemos com importantes homens de Deus, bons exemplos, bons testemunhas de como podemos agradar ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós estudamos a vida dos heróis da fé, eles nos deixaram os seus exemplos e que precisamos, acima de tudo, viver aquilo que nos ensinam as Sagradas Escrituras. E havia, já na época dos apóstolos, a preocupação com o bem-estar do nosso próximo, do nosso semelhante. Quero meditar com você em um texto da Palavra de Deus que nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, onde está escrito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também possam ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, para a batalha. Nós podemos ver, tomar conhecimento dentro desta porção das Sagradas Escrituras, o cuidado que o apóstolo tinha com os seus filhos na fé, com os seguidores de Cristo Jesus. As pessoas e principalmente as lideranças cristãs nos dias de hoje precisam aprender com este exemplo do apóstolo Paulo, que se preocupava com os seguidores do Senhor Jesus. O individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, infelizmente tem levado a muitos a perderem esse sentimento que é, na realidade, a prática do amor fraternal, ensinado pelo Senhor Jesus, em que precisamos nos preocupar uns com os outros. Grande parte daqueles que se dizem líderes cristãos não estão mais preocupados com o bem-estar espiritual dos seguidores do Senhor Jesus. Não se preocupam em saber o estado espiritual dos membros da igreja, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Mesmo tomando conhecimento de dificuldades que muitos enfrentam no seu dia a dia, principalmente nas coisas espirituais, os líderes não procuram
essas pessoas para ajudar, para trazer uma mensagem de esperança, de ânimo, de orientação. Hoje se diz muito, cada um que se vire, mas esse exemplo do apóstolo Paulo é muito claro quando ele demonstra a sua preocupação com o seu filho na fé. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não sabemos a situação que Timóteo estava enfrentando neste momento, mas o apóstolo chegava com uma palavra boa da parte de Deus, o incentivando, estimulando a buscar mais e mais estar dentro da graça de Deus através de Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também possam ensinar aos outros. O apóstolo Paulo, ele dava o seu próprio exemplo de como seguir a Cristo de maneira digna. E o seu exemplo ele estava passando para o seu filho na fé, Timóteo, a fim de que ele repassasse para outros e essa, digamos assim, essa corrente de bom testemunho prevalecesse, permanecesse e fosse cada vez mais contagiando uns aos outros, no sentido de viver uma vida idônea, uma vida exemplar, como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, como verdadeiros representantes do reino de Deus aqui na terra. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Observe que este era um momento em que o apóstolo estava também enfrentando muitas dificuldades e muitos o estavam abandonando frente às adversidades que ele estava enfrentando. Como o apóstolo conhecia a amizade que Timóteo tinha por ele, a consideração, então ele diz para o seu filho na fé: participa comigo das aflições que eu estou enfrentando, porque você é meu amigo, é meu filho na fé, e eu tenho você como um porto seguro, de forma que eu conto com você. Nós precisamos, nos momentos difíceis, ter alguém assim, com quem nós podemos contar. Infelizmente, hoje há uma dificuldade muito grande nesta área, em que as pessoas não mais se preocupam com os outros, só se preocupam consigo mesmo, em que o amor fraternal está cada vez mais esfriando-se, acabando. Aí ele termina dizendo o seguinte: ninguém que milita se embaraça com as coisas desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha, para a guerra. Esta era uma mensagem de orientação ao seu filho na fé, para que Timóteo ele buscasse o reino de Deus em primeiro lugar, dando prioridade às coisas que são de cima, se desgarrasse de tudo aquilo que o prendia aqui nessa terra, neste mundo, mas que ele estivesse efetivamente voltado para buscar a presença do nosso Deus. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.